Se o seu bebê acorda entre 4 e 5 da manhã, perceba que esse é um horário que você não precisa se acostumar a acordar. Hoje eu vou te falar 5 coisas simples que você pode fazer que vão ajudar o seu bebê a mudar os padrões de sono que ele tem hoje e vão ensiná-lo a acordar um pouquinho mais tarde. Vamos pro vídeo. Olá mamães, papais e cuidadores, sejam bem-vindos de volta e o vídeo de hoje é sobre uma das últimas coisas que os pais costumam fazer quando eles estão ali ajustando o sono do bebê. Primeiro a gente ensina o bebê a dormir no berço, depois a gente vai prolongando as sonecas e diminuindo os despertares noturnos. E quando finalmente o bebê está dormindo super bem, vem aquela dúvida, e agora? Ele acorda 4h30, 5 da manhã e já quer começar o dia, o que eu faço? E eu sei que nesse momento, parece difícil abandonar esse hábito de acordar cedo, porque uma vez que o bebê acorda entre 4, 4h30 e 5 da manhã, parece impossível ajudar ele a dormir novamente. Mas perceba que isso acontece por conta de 3 fatores. O primeiro é quando o bebê já dormiu cerca de 8, 10 horas seguidas e a pressão de sono dele, que é a necessidade dele dormir, o cansaço que ele sente, já está lá embaixo. Então a criança não precisa dormir mais, por isso que é difícil voltar a dormir. O segundo fator é que muito cedo pela manhã, quando o sol nasce, o nível de melatonina começa a cair. Isso fala para o corpo do bebê que já está na hora dele acordar. E o terceiro fator é que no começo da manhã o sono está muito leve, então qualquer coisa faz o bebê acordar, seja um barulho de casa, um barulho externo, seja porque ele está com fome, porque ele está com desconforto, porque ele precisa trocar a fralda. Apesar do bebê conseguir dormir mais tempo, e eu estou falando isso porque muito bebê acorda para voltar a dormir, certo? Ele acorda, ganha o colo, ganha o peito, ele dorme mais 1h30, mais 40 minutos, apesar dele ter sono. Todos esses fatores incentivam ele a acordar cedo. Então, tudo que a gente já viu. Se ele já dormiu muito, porque a melatonina está baixa e também porque o sono é leve de manhã. Ou seja, para ensinar o seu bebê a dormir até mais tarde, você tem que focar nesses fatores. Às vezes é só um que você precisa ajustar, às vezes são todos eles. Em relação ao primeiro fator, que é quando o bebê já dormiu muitas horas seguidas, você tem que observar quanto tempo o bebê está dormindo de dia e quanto tempo o bebê está dormindo à noite. E você vai fazer isso observando aquela tabela padrão de sono, porque ali vão ter algumas informações que podem ser cruciais para você fazer esse ajuste. Por exemplo, perceba se o seu bebê está fazendo muitas sonecas durante o dia e se ele está descontando esse tempo à noite, ou se esse sono noturno está começando muito cedo. Por exemplo, um bebê de 10 meses, ele não precisa mais fazer 3 sonecas. Se ele fizer uma soneca curta no final do dia, pode ser que esses 40 minutos, 1 hora que ele está fazendo, seja exatamente a horinha que ele está deixando de dormir quando ele acorda cedo de manhã. Ok? Então, é nessa situação que essa tabela vai ajudar muito a te orientar. Se você observar os sinais de sono, as janelas de sono, de acordo com a faixa etária do bebê, você vai perceber se o bebê consegue sim ficar um pouquinho mais acordado. Por exemplo, um bebê de 11 meses, ele tem um total aí de 13 horas de sono. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Se, por exemplo, ele faz 4 horas de soneca, sobram 9 horas para o sono noturno. Se o sono noturno inicia às 7h30 da noite, 9 horas depois vai ser 4h30 da manhã. Ou seja, ele vai acordar para começar o dia porque ele já dormiu o suficiente, tanto de dia quanto à noite. Ajustando o tempo, o número de sonecas e a última janela de sono, ou seja, deixar o bebê um pouquinho mais acordado, mas não ao ponto dele ficar exausto, ele vai ter uma pressão de sono suficiente para ajudar ele a dormir mais horas seguidas à noite, ou seja, dormir aí das 7h30 até às 6 da manhã ou depois. O segundo fator que faz o seu bebê acordar muito cedo é a produção baixa de melatonina. E daí você está pensando, não tem nada que eu possa fazer, porque eu não vou fazer ele produzir mais melatonina, que é o hormônio do sono. Mas você deve tratar esse despertar muito cedo pela manhã como se fosse um despertar noturno, já que a melatonina não está aí te ajudando. Mantenha o quarto escuro e silencioso e deixe o bebê no berço até a hora que você deseja que ele desperte. Então, se ele acordou, precisou mamar, nada de pegar ele, colocar no colo, levar para a cozinha e começar o seu dia. Porque se você começar o dia nesse horário, entre 4h30 e 5 horas, você vai acabar encorajando cada vez mais esse hábito do bebê de acordar cedo. E bastam 3 dias para você começar um novo hábito.
tanto um hábito que é bom quanto um hábito que é muito trabalhoso. Por exemplo, por isso que leva 3 dias para você ensinar o bebê a adormecer no peito. Às vezes você acabou de ter o seu bebê, você tá aí sempre encorajando ele a mamar antes de ir pro berço. Depois de 3 dias, ele já vai ter feito aí, se ele faz de 3 a 4 sonecas no dia, 10, 12 sonecas. Então, mais ou menos ali na soneca número 9, ele já vai esperar o peito para poder dormir. Da mesma forma, quando a gente está trocando uma associação de sono, leva 3 dias também para a gente ensinar o bebê a dormir de um jeito diferente. Por exemplo, não mamar antes de deitar no berço e ele já entender ali que ele vai ser confortado no berço até ele adormecer. Se o seu bebê tem 9 meses, por exemplo, e ele começa o dia às 4h30 da manhã, a primeira soneca pode estar acontecendo aí em torno das 6h30, porque eu considerei aí umas 2 horas de janela de sono. A primeira soneca, digamos que foi muito boa, ela durou 1h30, ou seja, ele dormiu às 6h30 e acordou às 8 da manhã. A segunda janela de sono pode ser um pouquinho maior, porque a primeira janela de sono da manhã costuma ser mais curta. Ou seja, digamos que essa segunda janela não tenha mais a duração de 2 horas, ela dure um pouquinho mais, 2h30. Então a segunda soneca vai acontecer às 10h30 e o bebê vai acordar meio-dia. Ou seja, para um bebê que acorda às 4h30 da manhã, ao meio-dia ele já fez 2 sonecas. E como ele já dormiu 3 horas de soneca, pode ser que as janelas seguintes sejam maiores, ou seja, eu já considerei aí umas janelinhas de 3 horas, tá? Então a terceira soneca vai acontecer 3 horas depois do meio-dia, ou seja, vai acontecer entre 3 e 4, eu considerei aí uma soneca curta de 40 minutos. Se o bebê acordou da última soneca às 4, o sono noturno vai começar nessa janela de 3 horas, digamos às 7 da noite. Aos 9 meses, o bebê dorme em torno de 10 horas de sono, pode ser 9h30, 10h30 aproximadamente. E no caso desse bebê, se ele for deitar às 7 da noite, ele vai acordar novamente entre 4 e 5 da manhã e ele fica nesse ciclo vicioso. Ou seja, se esse hábito se repete com mais frequência, a rotina de acordar muito cedo fica cada vez mais consistente. Eu trouxe aqui para vocês uma dúvida de uma mãe de um bebê de 9 meses, exatamente como esse exemplo aqui que a gente viu, que ela estava falando exatamente isso. Os dias que tem 3 sonecas, igual hoje, ela acorda mais cedo do que de costume. Os dias que ela acorda no horário certinho, entre 7 e 7h30 da manhã, e são só 2 sonecas, é tranquilo. Então, quem já sabe aqui qual que é o problema dessa rotina? Escreve aqui embaixo nos comentários. Mas se você não descobriu ainda, o problema dessa rotina desse bebê de 9 meses é exatamente essa terceira soneca que ela faz, provavelmente no final da tarde. É exatamente esse tempinho que faz com que ela acorde 4, 4h30, 5 da manhã e já queira começar o dia. Ou seja, nesse caso você precisa observar essa última janela de sono para que ela não seja tão longa e o bebê não fique exausto e irritado, mas também para que você não faça uma soneca que o bebê não precisa, que ele vai acabar descontando esse tempo no dia seguinte, na manhã seguinte, dormindo menos. Para garantir que isso não aconteça, além de ajustar as sonecas do bebê e o tempo que ele fica acordado, trate de se despertar cedo pela manhã como se fosse um despertar noturno, como a gente já viu, até a hora que você deseja começar o dia, ok? E é importante também deixar o quarto escuro por conta do terceiro fator, que é que o sono do começo da manhã é muito leve. Ou seja, se você deixa o quarto claro, o relógio interno do bebê que segue esse ritmo circadiano fala para ele que está na hora de acordar. E mesmo que não tenha muita luz, tem muito lugar que o sol só vai nascer lá para as 7 da manhã, você vai estar involuntariamente redefinindo o ritmo circadiano do bebê. Então ele pode começar a reservar sempre aquele horário das 4h30, das 5 para acordar. Uma outra coisa que você pode fazer para evitar esse despertar muito cedo pela manhã é pensar no que pode ser melhorado. Por exemplo, o que é que tem aqui no ambiente de sono do bebê que eu ainda não pensei que pode evitar que esse sono leve esteja, acordando o bebê de vez? Será que se eu colocar uma persiana na janela, um blackout, ele não vai voltar a dormir? Ou será que se eu esperar ele voltar a dormir sozinho, vai dar certo? Tem muito bebê, gente, que acorda de manhã e fica reclamando. Então ele vira para um lado, vira para o outro, ele fica tentando voltar a dormir. E ele não precisa da sua ajuda necessariamente. Você não precisa ir lá, tirar o bebê do berço, colocar ele no colo. Não, às vezes ele fica ali resmungando e nesse meio tempo passa 40 minutos, 1 hora nesse processo. Mas ele até fica no berço e a tendência é que quando ele começa a fazer menos sonecas, ele consiga ali emendar esse sono sim, esse ciclo de sono que ele está quebrando agora. E é importante também, já que no começo da manhã o sono é leve, você minimizar qualquer tipo de barulho do ambiente. Então, mesmo que o bebê fique no quarto, fique no berço, é importante que você não vá para a cozinha e comece ali a sua rotina, porque ele vai ouvir aqueles barulhos ali, ele vai entender que o dia para todo mundo já começou.
Da mesma forma os barulhos de carro na rua ou os passarinhos cantando, né? Alguns bebês eles voltam a dormir sim. Eu sei disso porque muita mãe me fala e às vezes ele fica ali 40 minutos, 45 minutos no colo para poder voltar a dormir, ele nem mama, ou seja, ele tem sono, só que ele ainda não consegue voltar a dormir sozinho, ok? Para garantir que o bebê não vai acordar facilmente, é importante que você bote ali, né, alguma música, algum barulho para abafar qualquer barulho externo. Pode ser uma música nininá, um barulho de chuva ou um ruído branco, mas apesar da gente se esforçar para que ele não acorde, já que o sono é tão leve e que a produção de melatonina, né, tá baixa, você não pode deixar esse volume no máximo, tá? Para que não exceda o nível de ruído recomendado para as crianças. Então deixa essa caixinha de som, né, afastada ali uns 2 metros desse espaço de sono do bebê, porque existe uma coisa chamada perda auditiva induzida por ruído. Então, para que você fique longe dessa possibilidade, sempre observe se a caixinha não está tão perto ali do berço, tá? Não coloca dentro do berço, por exemplo. O que ajuda a acabar com os despertares muito cedo, que é a última dica que eu vou te dar hoje, que eu acho que é a mais importante, uma das mais importantes, é ensinar o bebê a voltar a dormir sozinho, de forma independente. Durante a noite, o bebê passa por vários ciclos de sono e ele permanece ali parcialmente acordado entre eles. Se ele aprende a dormir de forma independente, ele consegue voltar a dormir sozinho entre esses ciclos sempre que ele desperta. Se o bebê está sempre dependendo de um adulto para segurar ele no colo e balançar ele até dormir, ou aquele adulto que vai oferecer o peito, no caso a mãe, ou a mamadeira ou a chupeta, ele vai acordar completamente entre esses ciclos na expectativa de receber aquela ajuda de costume para voltar a dormir, porque ele acredita que na cabeça dele ele só vai voltar a dormir quando ele ganhar o colo, quando ele ganhar o peito, quando ele ganhar a chupeta. Os bebês que precisam de um adulto para voltar a dormir, às vezes eles até dormem bem no começo da noite, tá? Porque a pressão do sono é maior. Então o relógio interno deles está falando para eles também que é hora de dormir, ou seja, ele tem sono e ele já está ali naquele horáriozinho que ele costuma dormir. Mas conforme a noite vai passando, essa pressão do sono ela diminui e o relógio interno também vai falando ali lá para as 3h30, 4, que já é hora de acordar. Ou seja, muitos bebês começam o sono às 7, 7h30, eles acordam 1 da manhã depois de 6 horas e ele fica meio ali querendo levantar, você vai lá, ajuda ele a voltar a dormir, depois ele desperta novamente às 3 da manhã, você ajuda ele de novo e às 5 novamente para começar o dia. Tem até um vídeo aqui no canal, tá? Se o seu bebê tá fazendo vários despertares, 3, 4 despertares, eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição. E o que acontece? Nesses despertares de 1 da manhã e 3 da manhã, você até convence o bebê a voltar a dormir, porque ele já tá ali meio como se fosse confuso, né? Começou o dia, não começou, você até dá ali uma balançada e ele volta a dormir. Mas nesse despertar das 5 da manhã, você sente que é impossível ajudar ele a voltar a dormir. Tanto porque a pressão do sono tá menor e o relógio interno dele tá falando para ele que é hora de acordar. Mas quando o bebê já adormece sozinho no berço, ou aquele bebê que precisa do mínimo de ajuda para voltar a dormir, que são aqueles pais que entram no quarto e falam só um shh, e o bebê volta a dormir, tem vídeo aqui no canal também de depoimento de mãe contando isso, é mais fácil ele retomar o sono sozinho, sem o colo, sem o peito, ou ele permanece até no berço semi-acordado, é aquela situação que eu falei, ele reclama, ele continua de olhos fechados, ele tá ali nesse processo de voltar a dormir, porque ele já faz isso no começo da noite, quando ele é deitado no berço, sonolento, mas acordado. Se você tá precisando de ajuda para identificar os porquês desse despertar do seu bebê ser tão cedo pela manhã, ou se você até já identificou, né, alguma coisa que você viu nesse vídeo, mas ainda tá se sentindo perdido de como fazer esses ajustes, eu vou deixar aqui embaixo o link do curso de sono e da consultoria do Boa Noite Bebê. Se você lembrou de alguém que tá com um bebezinho que tá acordando também muito cedo, encaminha esse vídeo para essa pessoa. Eu vejo você no próximo. Um abraço.